Olá, boa tarde. Sou acadêmica do curso de segunda licenciatura em História, Polo Boa Vista, Roraima. Estou aqui para desenvolver uma aula sobre as grandes navegações na Idade Média para alunos do 7º ano do ensino fundamental. Bom, para iniciar a aula, vou conversar com os alunos sobre o que foram as grandes navegações. As grandes navegações é o conjunto de viagens ocorrida ao longo do século XV e XVII, quando navegadores europeus se lançaram ao mar em busca de novas terras e rota marítima para as Índias. Nessa época também ficou conhecida como as grandes navegações, a expansão marítima e a era do descobrimento. E os principais atores foram Portugal e Espanha. Eles foram os pioneiros das grandes navegações, sendo que Portugal foi no início do século XV e Espanha no final do século XV. Quais os objetivos das grandes navegações? No século XV, os países europeus que quisessem comprar especiarias, como pimenta, açafrão, gengibre, canelas e outros, tinham que recorrer aos comerciantes de Veneza e Gênova, que possuíam o monopólio desses produtos, com acesso aos mercados orientais. Tinha também o mar Mediterrâneo, que tinha como os portugueses e os espanhóis irem pelo mar Mediterrâneo, porém lá era dominado pelos italianos. Então, eles tinham que encontrar uma nova rota para chegar até as Índias. Outro fator importante que estimulou as navegações nessa época era a necessidade dos europeus de conquistarem novas terras. Vamos lá. As grandes navegações portuguesas. Agora nós vamos conhecer por onde que os portugueses navegaram. Primeiro, Portugal contornou a África. A conquista do Ceuta, no atual Marrocos, representou a primeira conquista portuguesa. Depois, Bartolomeu Dias ultrapassou o Cabo das Tormentas. Em 1488, o navegador português Bartolomeu Dias conseguiu contornar o temido Cabo das Tormentas, onde os ventos fortes que sopravam do Oceano Índico dificultavam a passagem das embarcações. Esse feito comprovou a ideia de que os oceanos Atlântico e Índico se tocavam, reforçando a tese de que era possível chegar à Índia contornando o continente africano. Outro foi Vasco da Gama chega à Índia. Finalmente, o Vasco da Gama chegou à Índia. 10 anos após a vitória sobre o Cabo de Boa Esperança, em 1498, outro importante navegador português chamado Vasco da Gama alcançou o grande objetivo das navegações, a Índia. Vasco da Gama chegou à cidade de Calicut e o feito tão longamente sonhado e durantemente conquistado premiou a coroa e os burgueses com o monopólio de especiarias da Índia. Outra conquista foi o descobrimento do Brasil. Uma das grandes conquistas das navegações portuguesas foi, sem dúvida, o descobrimento do Brasil, em 22 de abril de 1500. A frota que chegou ao Brasil foi liderada por Pedro Álvares Cabral, era composta por 13 embarcações, 11 naus e 2 caravelas, sendo uma das mais caras e completas expedições da época. Essas foram as navegações portuguesas. Agora vamos conhecer um pouco das navegações espanholas. As navegações espanholas. A Espanha iniciou suas explorações apenas no final do século XV, mas antes, de certa forma, teve sorte, porque uma das suas primeiras expedições foi justamente a de Cristóvão Colombo. Daquele momento em diante, seus esforços se concentraram na exploração das rotas do Novo Mundo, cujos grandes marcos foram: em 1492, chegada de Colombo no Novo Mundo, imaginando que fosse a Índia. Em 1504, a expedição de Américo Vespúcio, indicando que a descoberta do Colombo era o Novo Mundo. Em 1513, expedição de Nunes Balboa, atravessando o novo continente e descobrimento do Oceano Pacífico, confirmando que se tratava de um novo continente.
Em 1522, Fernando de Magalhães fez a primeira viagem ao redor do mundo. Essas foram as grandes expedições espanholas. E aqui, gente, olha, eu pus o mapa para vocês verem que aqui nesse mapa mostra os continentes, tanto a Ásia, a África, a América, a Oceania. E aqui foi por onde os navegadores portugueses e os espanhóis fizeram suas rotas para chegar às Índias e ao Novo Mundo. Gente, muito obrigado. Até a próxima.